Boa noite a todos, então. É uma satisfação estar aqui de novo, testando a paciência dos ouvintes. Vamos começar, então, com uma breve recapitulação. Nós falávamos, no nosso último encontro, sobre o breve reinado desse imperador romano, da segunda metade do século IV, chamado Juliano, que passou para a história como Juliano Apóstata. Juliano Apóstata que, numa dessas ironias da vida, dos percalços da Santa Igreja sobre a Terra, foi o último integrante da dinastia de Constantino, da dinastia constantiniana. Dinastia essa que teve a honra de possuir aquele imperador que concedeu à Santa Igreja a liberdade de culto, que reparou as injustiças das perseguições pagãs, não é? Que perduraram por volta de 300 anos, e que começou a encaminhar esse processo lento, difícil, pedregoso, de conversão oficial do Império Romano, que só vai se completar no fim do século IV com Teodósio. Né? Juliano é uma espécie de entreatos nesse processo, nesse turbulento século IV. Eu me baseio num artigo publicado na revista Permanência número 290, eu verifiquei na livraria, está disponível à venda, e aqueles que quiserem se aprofundar na história da Igreja, das lutas que a Santa Igreja travou nesse turbulento século IV, é mais do que recomendada a obra do professor Lucas Lancaster, Santo Atanásio e a Crise Ariana. Não se aprofunda muito no tema de Juliano Apóstata, porque não é o centro da preocupação da obra, mas tem lá um capítulozinho para ele. Muito bem, e por que falar desse breve reinado de aproximadamente 20 meses só? Porque se trata de uma perseguição pagã que, em linha de continuidade com as demais, buscava sufocar e, se possível fosse, aniquilar a Santa Igreja, porém com uma particularidade, com uma malícia peculiar que inexistia nas 10 perseguições anteriores, que era o fato de se tratar de uma perseguição encoberta, de uma perseguição velada. Então, nós falamos no nosso último encontro, por exemplo, que Juliano Apóstata, embora tenha feito mártires, verdadeiros mártires, esforçava-se o mais possível para que esses mártires não parecessem morrer pela causa da Santa Igreja, pela causa de Nosso Senhor, pela causa da fé, que parecessem morrer por razões outras. Nós citamos o caso de 2 soldados que se recusaram a continuar combatendo pelo exército romano no momento em que Juliano substituiu o Lábaro de Constantino pelo antigo Vexilo romano. Esses 2 soldados, São Bonoso e São Maximiliano, consideraram que isso era uma traição a Nosso Senhor, que isso era um ato de apostasia oficial do exército romano, se negaram a partir daí a lutar, enquanto não fosse restaurado o Lábaro de Constantino, com o monograma de Nosso Senhor, e por conta disso foram martirizados a pretexto de deserção. Nós mencionamos o conjunto de legislações que Juliano Apóstata fez aprovar, editou, com a finalidade de ostracizar a Igreja, de alijar os cristãos, em primeiro lugar, daqueles ofícios que, pela tradição romana, garantissem um certo status, não é? Uma certa importância na vida social, na vida pública romana. Mencionamos a lei Magistros Studiorum, que, embora não expressamente, não manifestamente no seu texto considerado enquanto tal, terminou na sua aplicação prática, por conta das orientações, podemos dizer, esotéricas, que o imperador Juliano expedia para os governantes locais, terminou
servindo para impedir que professores cristãos fossem conservados nas suas cátedras de letras clássicas, das letras gregas. Não é? Um caso muito curioso e muito atual, com frequência, quando se quer introduzir, nos dias de hoje, uma peça de legislação revolucionária, não é? Seja no nível da lei natural, como, por exemplo, para favorecer a prática do aborto, seja, é preciso reconhecer, dentro do âmbito da própria igreja. Em geral, isso não se faz de modo aberto e claro, né? Então, por exemplo, há uma lei sobre os cuidados que o Estado deve prestar, uma lei brasileira de 2015, se não me engano, os cuidados que o Estado brasileiro deve prestar às mulheres que sejam vítimas de violência sexual. Não é? E há lá um dispositivo dizendo que o Estado é obrigado a prestar, eu posso não ser exato na reprodução dos termos, mas algo como toda a ajuda terapêutica possível. Né? Ora, o decreto regulamentador dessa lei vai elencar, entre as possibilidades de terapia para a mulher nesse triste estado, a interrupção terapêutica da gestação. Então vejam, por um subterfúgio, por um decreto, se introduz algo que sequer estava na lei. Juliana Apóstata fez isso de modo ainda pior, porque a orientação para que aquela lei fosse aplicada de modo a ostracizar, a marginalizar os professores cristãos, essa orientação foi passada por meio de cartas privadas que se conservaram. Por conta dessas cartas, nós viemos a conhecer a malícia desse estratagema, não é? Igualmente, é preciso mencionar, recentemente, durante o pontificado do Papa Francisco, os senhores sabem, seguramente acompanharam, houve a publicação de uma encíclica, Amoris Laetitia, que continha uma passagem um tanto quanto dúbia, referindo-se aos casais, assim, ditos recasados, um termo bastante impróprio, né? Porque não há casais recasados, né? Pode haver um segundo matrimônio em caso de extinção do primeiro pela morte, não é? Não separe o homem, o que Deus uniu, estão casados até que a morte os separe, marido e mulher. Mas seja como for, essa expressão foi a que se consagrou. Então há lá uma passagem na encíclica Amoris Laetitia que diz algo como a necessidade exorta os pastores, os sacerdotes, os pastores do povo fiel, a terem um cuidado pastoral com homens e mulheres nessa situação. A encíclica não diz abertamente que é preciso admitir pessoas nessa situação à mesa de comunhão, o que, segundo a disciplina tradicional da igreja, é uma ocasião de escândalo, porque quaisquer que sejam as situações difíceis por quais as pessoas possam se encontrar, talvez num momento de conversão, enfim, há um estado objetivo de pecado público e um risco grande de escândalo para os fiéis. Pois muito bem, a encíclica tem esse trecho dúbio, que deixa a questão em aberto, e eis que, em seguida, um conjunto de bispos da Argentina, liderados por, se não me engano, o arcebispo que está para ser criado cardeal e designado como chefe do dicastério para a doutrina da fé. Elaboram, então, um documento interpretativo de Amoris Laetitia, concluindo que, sim, aqueles que se encontram numa relação, digamos, adulterina, chamando as coisas como são, sem querer a ninguém ofender, devem, por misericórdia, ser admitidos à mesa de comunhão. E submetem
essa interpretação ao Papa, que tristemente, lamentavelmente, responde: essa interpretação é correta, corresponde às minhas intenções. Isso se deu recentemente na história da Igreja. Vejam como se trata de uma técnica extremamente atual, no século IV. É Juliano Apóstata, a inspiração remota desse tipo de estratagema. Vimos que outra técnica utilizada para essa forma de martírio furtivo era, digamos, a terceirização da violência, praticada não diretamente pelo Estado, mas pelas multidões pagãs, citadinas, seguida de uma aplicação seletiva da lei. Então, o imperador não propriamente ordenava que os pagãos maltratassem ou martirizassem, por exemplo, o bispo local, mas, se assim fizessem, não receberiam a punição legal, né? Ou receberiam com grande brandura. Nós mencionamos alguns exemplos. E creio que fosse interessante comentar também que esse imperador, que vamos lembrar, havia apostatado formalmente da fé em segredo, mais ou menos uns 10 ou 12 anos antes de chegar ao trono imperial. Havia mantido a aparência exterior de cristão, embora já não tivesse mais a fé, frequentasse todo tipo de círculo ocultista, pagão, e só veio a revelar essa sua apostasia no momento em que se achava no topo do mundo romano, imperador único, herdando o trono do seu primo Constâncio, que falecia de modo um tanto quanto inesperado, aos 45 anos, gozando boa saúde. Só então ele revela a apostasia que até então havia sido secreta, silenciosa. E, dizia eu, creio que convém relembrar, a primeira atitude dele não é absolutamente ordenar que as igrejas fossem fechadas. Não é decretar que a religião cristã voltasse a ser caracterizada, aos olhos da lei romana, como religião ilícita, como ela era antes de Constantino. Não é? Não. A atitude dele é tomar todas as providências possíveis para favorecer a religião dos falsos deuses, a idolatria, asfixiar a Santa Igreja por meio de legislações como essa que nós comentamos ainda há pouco, que afastava os cristãos do magistério, e, vejam só, garantir o máximo possível a liberdade de opiniões entre os cristãos. Juliano Apóstata chega ao poder no fim de um processo que é aquele a que se refere São Jerônimo, quando diz, numa frase muito célebre, que o mundo romano um belo dia acordou ariano. Ele é um imperador que vem a reboque do pior momento da crise ariana, aquela heresia que negava a divindade de Nosso Senhor, que havia sido condenada no glorioso concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico da Igreja, ano 325, se não me engano. Aquela heresia se metamorfoseara, não é? Se disfarçara de semi-arianismo, havia introduzido ligeiras modificações, adotado uma terminologia ambígua para que não parecesse herética, não parecesse ser aquela heterodoxia que havia sido condenada no Concílio de Nicéia, e mediante esse estratagema havia conseguido, com o favor do imperador Constâncio, filho de Constantino, havia conseguido obter uma prevalência dentro dos postos de comando da Igreja, nas principais séis episcopais, sobretudo no Oriente. E em meados da década de 50, até a morte de Constâncio, do ponto de vista humano, quem olhasse para a situação da Igreja
tenderia, não fosse a fé, não fosse a esperança na promessa de Nosso Senhor, tenderia a desesperar, a dizer o caso é perdido. Muito bem, Juliano vem a reboque dessa crise. E uma das suas primeiras providências é revogar os exílios que o imperador anterior, que favorecia os arianos, havia decretado. Então, Santo Atanásio retorna a Alexandria, Santo Eusébio retorna a Vercelli e tantos outros santos bispos que lutavam contra a heresia retomam as suas sedes episcopais. E com que finalidade tomava Juliano essa providência? Era por acaso porque ele queria favorecer a doutrina católica? Não, absolutamente. Era, em primeiro lugar, que ele, sendo apóstata, estando, portanto, fora da igreja, formalmente fora da igreja, por uma decisão consciente, clara, em primeiro lugar, não sabia distinguir qual era a verdadeira fé da que não era. Então, para ele, era tudo cristão. Era tudo a mesma coisa. Não é? Eram variações de uma religião que ele queria combater. Em segundo lugar, ele assim agiu porque queria, por assim dizer, que o circo pegasse fogo. Ele queria que o livre debate de ideias dentro da igreja, que o pé de igualdade entre diversas doutrinas a respeito da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, terminassem por enfraquecer a posição da igreja. Enquanto, por outro lado, para os pagãos, ele fazia um tremendo esforço de unificação doutrinal, escrevendo verdadeiras encíclicas, de unificação litúrgica, de reforma moral, de estabelecimento de uma espécie de hierarquia simiesca da Santa Igreja. Outra lição extremamente moderna, não é? Para os inimigos dele, Juliano, ele queria a liberdade, a tolerância, a liberdade de opiniões, a liberdade de doutrinas, mas para o paganismo que ele queria favorecer e restaurar, não. Aí ele queria a unidade. Penso que seja essa uma lição muito interessante para nós, católicos, que vivemos num momento em que se fala muito dentro da igreja, por exemplo, em unidade na pluralidade. Não é? Uma pluralidade que, quando se aplica às coisas da fé, às verdades reveladas, à doutrina daquilo que é necessário para a nossa salvação, bem, é um pluralismo nefasto, porque aí nós precisamos ter unidade, né? E não opiniões contraditórias. Né? Mas Juliano soube ver, como antes dele haviam percebido também Constantino e Constâncio, que a unidade doutrinal, a precisão nos artigos de fé era uma tremenda de uma força da Santa Igreja. Nós sabemos que essa força advém da verdade revelada, não é? Da verdade sobrenatural, mas mesmo Juliano, que havia perdido a fé e que, portanto, não acreditava mais na veracidade, na origem sobrenatural da santa doutrina, mesmo ele percebia que a unidade da igreja era um bem muito valioso e que a fortalecia. E por meio da liberdade religiosa, ainda não havia o nome da coisa, mas era disso que se tratava, ele pretendia miná-la. Muito bem, então, no nosso primeiro encontro, basicamente nós tratamos da ascensão de Juliano. Né? Um pouco da sua vida, César na Gália, a sucessão de Constâncio como único imperador de todo o Império Romano, e paramos exatamente no momento que pode ser considerado o auge do seu reino, que é onde agora retomamos. Né? Estava ele em Antioquia, uma cidade da província da Síria, se preparando para uma expedição militar, uma guerra contra a Pérsia. Roma e Pérsia eram inimigos constantes, estavam sempre guerreando, e assim foi até que surgisse um terceiro inimigo que acabou por causar tremendos estragos para os dois lados, que foi o Islã. Mas Juliano estava então se preparando nessa cidade de Antioquia, um importante centro
comercial no Oriente, quando se aproxima do patriarca judeu do lugar e pergunta a esse patriarca por que razão os judeus não praticavam mais os sacrifícios antigos, os sacrifícios cruentos com animais, já que esse era, dizia Juliano, um aspecto da religião judaica que muito o agradava, que muito a aproximava do paganismo. Ele obtém então como resposta que o templo havia sido destruído no tempo de Tito e Vespasiano, conforme a profecia de Nosso Senhor, os senhores devem se lembrar, não restará pedra sobre pedra. Uma destruição que a Santa Igreja, os padres apostólicos sempre ensinaram que se tratou de, por um lado, um castigo por conta do deicídio, da condenação e morte de Nosso Senhor, ocorrida ali em Jerusalém, nas imediações do templo, e, por outro lado, para significar a superação da velha aliança, a superação daqueles sacrifícios que, afinal de contas, eram figurativos do único holocausto agradável a Deus, que é o sacrifício de Nosso Senhor no Monte Calvário, renovado nos nossos altares. Juliano, então, toma a decisão de, agradando ao patriarca de Antioquia, agradando aos judeus, reconstruir o Templo de Jerusalém. Pretendia, assim, muito evidentemente, como se possível fosse refutar Nosso Senhor. Porque, evidentemente, se o templo fosse reconstruído, haveria aí um argumento contra a divindade de Nosso Senhor, contra a veracidade do seu evangelho. Poderiam, então, os inimigos da igreja dizer: a antiga aliança não passou. Esse que morreu na cruz não era o verdadeiro Cristo, não era o verdadeiro Messias. E, evidentemente, Juliano tinha todo o interesse, não só em que muitos cristãos vindos do paganismo retornassem ao vômito do paganismo, se me permitem a expressão, mas também que aqueles oriundos da sinagoga retornassem à sinagoga. É curioso notar, Juliano demonstra uma simpatia pela religião judaica, que ele absolutamente não nutria pela religião católica, pelo cristianismo, sobretudo por conta do fato de se tratar o judaísmo de uma religião nacional, certo? Portanto, uma religião que não se caracteriza, em regra, por um esforço de conversão, não é? Um esforço de proselitismo. Ao passo que a igreja é católica, ou seja, é universal, né? O sentido da expressão católica é essa, uma igreja universal, uma religião para todos os povos e para todos os tempos, para todos os homens de quaisquer nacionalidades. É nesse mesmo sentido que nós entendemos, nessa mesma linha que nós entendemos, por que Juliano, de modo desrespeitoso, jocoso, se referia a nós, cristãos, católicos, nunca por esses nomes honrosos, né? O cristão carrega o nome de Cristo na sua designação. Ele se referia a nós como galileus, querendo reduzir a religião cristã a um evento local, vejam bem, né? A algo que diz respeito a uma doutrina, uma religião muito peculiar, muito idiosincrática de uma meia dúzia de pescadores da Galileia, de onde, afinal, o que pode sair de bom? Como diz o Evangelho. Muito bem. Embora ele se preparasse, portanto, para essa expedição militar, Juliano envida grandes esforços na reconstrução do templo. Encarrega um ex-governador da Britânia de supervisionar as obras, Alípio de Antioquia, e cobre os judeus de lisonjas. Escreve uma carta
ao patriarca de Antioquia, Léo II, dizendo: empregarei toda a minha diligência para reerguer o templo do Deus Altíssimo. Quanta hipocrisia, não é? Um idólatra, adorador de tantos falsos deuses. Mas o ódio à igreja fazia com que ele se referisse a um Deus Altíssimo, a um único Deus. E essas lisonjas, esses agrados de Juliano Apóstata aos judeus, é curioso notar como que parece que encanta muitos deles até os tempos modernos. Um famoso historiador judeu do século XVIII, se não me engano, XIX, historiador, enfim, de toda a história dos judeus, chamado Heinrich Graetz, escreve: Juliano ficou grandemente impressionado com o Deus do judaísmo. Ele acreditou na bagatela, na história de Juliano, mesmo depois de todos esses séculos. Bom, o que acontece é que Nosso Senhor não permitiu ser refutado. Como diz o apóstolo São Paulo, com Deus não se brinca, e Nosso Senhor, os senhores sabem, é Deus. E vejam só, esse que foi o projeto arquitetônico mais insolente desde a Torre de Babel, contando com um apoio entusiasmado de inúmeros judeus, apoio econômico, apoio material, contando com apoio oficial do Império Romano, com a sua chancela, vai por água abaixo. Eu considero assim que ler ou ouvir o que aconteceu sobre isso é um bálsamo para a nossa fé. Eu me lembro que li sobre esse fato quando estava ainda num processo de conversão, com muita paciência do Divino Espírito Santo e muita recalcitrância da minha parte, porque demorei, resisti, mas enfim vim. E eu lembro que ler sobre isso me impressionou muito, porque é algo correspondente, eu não sei se os senhores conhecem, certamente conhecem, o Milagre de Sol de Fátima, né? O Milagre do Sol, de 13 de outubro de 1917, é um fato muitíssimo especial na história da Igreja, porque foi testemunhado não só por aquelas dezenas de milhares de católicos que estavam lá cheios de fé para ouvir algo, presenciar algo das aparições de Nossa Senhora, que eles não viam, tinham apenas confiança nos pastorinhos, mas foi testemunhado também por um jornalista, Algo Avelino, me falta agora o nome dele, que escrevia, era ele agnóstico, não tinha fé alguma, não acreditava, vinha publicando uma série de reportagens no jornal que se chamava, vejam o nome, O Século. Poderia ser O Globo, mas era O Século. Vinha publicando nesse jornal uma série de reportagens jocosas com as aparições de Fátima, tratando tudo aquilo como superstição, como uma grande bobagem. Que coisa curiosa essas multidões em pleno século XX. Bom, ele presencia o Milagre do Sol e ele publica fotos das multidões, não é? Observando o céu e atesta o que aconteceu. Se eu não me engano, é a edição do jornal do dia 14 ou 15 de outubro de 1917. Um documento extraordinário da história da Igreja. Algo assim para mover os corações que não têm fé, os corações duros, como o meu foi um dia, acho que foi um pouquinho abrandado. Rezem por mim. Muito bem, aqui nós temos um fato parecido, um correlato desse fato do século IV, que foi registrado não só por doutores da Igreja que então viviam, como São Gregório Nazianzeno, como São Jerônimo, mas por um historiador pagão, amigo pessoal de Juliano Apóstata, chamado Amiano Marcelino, que escreve o seguinte, a tradução é livre: conquanto se preparasse com ardente zelo para a guerra contra os persas, desejoso de perpetuar a memória de seu reinado por meio de grandes obras, Juliano planejou restaurar, arcando com grandes somas,
patrocinando, Estado romano patrocinando. Juliano planejou restaurar o outrora esplêndido Templo de Jerusalém, o qual estava arruinado desde os muitos e mortais embates do tempo do cerco de Vespasiano e Tito, os dois imperadores, um deles general que depois se tornou imperador, do tempo da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. Juliano confiou a execução célere desse projeto a Alípio de Antioquia, que havia sido vice-prefeito da Britânia. Mas, embora Alípio comandasse os trabalhos com grande vigor, assistido pelo governador da província, notem bem, aterradoras bolas de fogo irrompiam seguidamente, não foi uma explosão, seguidamente irrompiam desde as fundações do templo, tornando o lugar inacessível aos operários, alguns dos quais morreram queimados. E como dessa forma o elemento persistisse a repeli-los, o elemento fogo, a empreitada teve de ser abandonada. É um pagão falando, não é um católico. Voltaire, que nunca se assombra com a necessidade de ter mais fé no racionalismo dele do que o necessário para acreditar em Deus e nos milagres que ele opera, vai tentar no século XVIII justificar esse portentoso fato com explicações naturais, mas não é possível. Aventou-se a hipótese de que fosse uma explosão de gás natural, mas não há reservas de petróleo no Monte Sião, que fica muito elevado. As mais próximas ficam na altura do Mar Morto, que fica abaixo do nível do mar e a não sei quantos quilômetros de distância. Além disso, o cronista diz expressamente que não houve uma explosão, mas que aterradoras bolas de fogo permaneciam irrompendo desde as fundações da construção. Um tremendo milagre pelo qual Nosso Senhor tornou muito clara a sua vontade e atestou que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não passarão. Bem, Juliano, que teve nesse episódio uma maravilhosa ocasião de repensar os seus caminhos, não é verdade? Afinal de contas, nós estamos tratando do drama de uma alma que perdeu a fé. E eis aí uma grande misericórdia de Deus punindo um projeto iníquo desse imperador. Mas ele não aproveita a ocasião, não aproveita a oportunidade dada pela providência. Ao contrário, querendo justificar o injustificável, esse mesmo imperador que antes havia lisonjeado os judeus, bajulado os judeus falando do templo do Deus Altíssimo, escreve agora para eles, colocando a culpa do que aconteceu no monoteísmo deles. Mais uma prova de que para ver a verdade é preciso querer enxergá-la, não é? Quando a nossa vontade opõe um obstáculo, não há evidência que baste. A malícia da nossa vontade é uma ferida muito profunda do pecado original. Eu não posso deixar de mencionar uma triste circunstância da nossa política recente, e eu espero não ser mal compreendido. No dia 7 de setembro do ano passado, eu estava no lugar certo. Aqui por perto, na Zona Sul, na praia de Copacabana. E lamento, como todos os senhores, o que aconteceu em outubro do ano passado e, por conseguinte, em janeiro deste ano. No entanto, nós católicos não podemos ter medo da verdade e não devemos varrer para debaixo do tapete certas circunstâncias desagradáveis daqueles que, em outros aspectos, são muito valentes e podemos tratar como amigos nossos. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, no ano de 2019, no início de seu governo, fez uma visita ao Estado de Israel, não sei se os senhores se lembram, cercado da sua comitiva de política externa, estava lá o então ministro
das Relações Exteriores, o seu assessor especial, e naquela ocasião subscreveu um projeto de reconstrução do templo, diante de uma maquete que mostrava, enfim, o projeto, né? E é algo que, infelizmente, nós não podemos aprovar, né? Não se trata absolutamente de fazer apologia para os adversários dele, apenas de pontuar algo que nós não podemos admitir, né? E que absolutamente não se trata, é preciso dizer, eu estou entre católicos, então não seria preciso dizer, e eu tenho certeza de que para os senhores não é necessário, mas já que essa palestra vai para as redes sociais, convém salientar que absolutamente estas minhas palavras não são movidas por antissemitismo, né? O antissemitismo, bem entendido, quer dizer, o ódio racial aos judeus, é absolutamente contraditório com a fé católica. Afinal de contas, do povo judeu saiu nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Maria Santíssima, judia, filho adotivo de São José, judeu, e os apóstolos, todos judeus, os primeiros católicos, todos judeus. A igreja absolutamente não tem nenhum problema e nenhum ódio para com os judeus sob esse aspecto e nem sob nenhum outro. Agora, é preciso reconhecer que há uma incompatibilidade doutrinal, religiosa, evidente, que é ou bem o Messias veio e é preciso segui-lo, e nós sabemos que ele veio e que ele é Deus e que ele deve ser adorado. E se ele veio, não há por que esperar outro. Ou ele não veio. E, falo como louco, é preciso esperar, então, o verdadeiro. Há uma incompatibilidade gritante e irredutível, que não se resolve mediante declarações como, infelizmente, por vezes nós ouvimos até da Santa Sé, de que os nossos irmãos mais velhos na fé, como o Vaticano costuma chamar, os que professam a religião judaica, teriam um caminho de salvação na sua própria religião, independente de se converterem a Nosso Senhor. Nós não podemos subscrever essa tese. E não podemos aprovar um projeto de reconstrução do templo. A linha de continuidade desse projeto, a linha genealógica dela, desculpem, é Juliana Apóstata. Bem, é apenas um parênteses. Esse fiasco do projeto de reconstrução do templo é o início da derrocada de Juliano. A partir daí, justo aquele lance que pareceria ser o ápice do seu reinado, marca o seu declínio, não é? Estava ele ainda em Antioquia, quando esperava, na reabertura de um templo nos arredores da cidade, esperava encontrar uma grande multidão de pagãos, levando inúmeras vítimas, inúmeros animais para os sacrifícios idólatras. Quando se depara com uma brutal indiferença da parte dos pagãos. Coisa curiosa, não é? Nós havíamos dito na última aula, a perda do favor oficial, do favor imperial para aquela antiga e decadente religião pagã havia sido um golpe fatal. E os próprios pagãos de Antioquia não estavam lá muito interessados com a reforma de Juliano. Isso muito o aborrece. Ele vai consultar o oráculo de um templo dedicado ao falso deus Apolo, em Antioquia, e o oráculo se cala, não diz nada. Não responde às suas consultas. Que consultas eram essas? Nós não sabemos, talvez a respeito da guerra que ele estava prestes a travar, talvez a respeito dessa reforma do paganismo que ele se propunha. Seja como for, o oráculo se cala. E os pagãos do lugar, os sacerdotes, dizem a ele que, na verdade,
os oráculos haviam cessado, as previsões haviam cessado, desde o tempo em que, ali por perto, um César, um co-imperador, digamos assim, havia construído um templo, uma igreja, em honra de um mártir do século anterior, São Bábilas, cujas relíquias estavam lá. E que a presença das relíquias desse mártir haviam calado o oráculo pagão. Vejam que coisa. Segunda dádiva da misericórdia divina para que Juliano se convertesse, ele não aproveita. Mais uma demonstração da preponderância, da prevalência da verdadeira religião sobre os falsos deuses. Curioso, quem havia construído essa igreja? Quem havia sido esse César? O irmão de Juliano, Galo César, do qual nós falamos brevemente na nossa última aula. Ele ordena, então, a profanação das relíquias de São Bábilas, que fossem levadas para longe de lá. Sabendo disso, os cristãos de Antioquia vão até o lugar, rezando, fazendo atos públicos de reparação por aquela profanação. Algumas religiosas, lideradas por uma abadesa chamada Pública, Santa Pública, cantavam o Salmo 113, que é um salmo de santa zombaria, se pode até assim dizer, com relação à prática da idolatria. E lá, pelos seus tantos versículos, diz: os ídolos dos pagãos são obra das mãos dos homens, têm boca e não falam. Isso enfureceu Juliano, né? Que queria ouvir de um oráculo que nada dizia. Não emitem som com a sua garganta. Serão semelhantes a eles os que os fazem, todos os que confiam neles. Os cristãos são tremendamente maltratados, essa abadesa Santa Pública recebe bofetadas como punição oficial, pública, e um pouco depois ocorre, tudo leva a crer que por acidente, um incêndio nesse templo do falso deus Apolo. Juliano logo se encarrega, ajudado por um tio seu, que era governador daquela província, também chamado Juliano, aliás, Conde Juliano, se encarregam então de tratar os cristãos como bodes expiatórios desse incêndio. E represálias acontecem nas cidades da região, caracterizadas sobretudo pela profanação de relíquias e de restos em túmulos cristãos, nos cemitérios cristãos. Não se pode assegurar a veracidade do fato, mas registram alguns autores que as próprias relíquias de São João Batista teriam sido profanadas. E, como conta o professor Lucas Lancaster, essa bela obra, que os ouvintes fariam muito bem comprar e ler, é Santo Atanásio, segundo esses registros, que recebe a parte das relíquias de São João Batista que conseguem ser salvas. Os católicos conseguem salvar. O tio conde Juliano, governador da Síria, que havia presidido a esses atos de represália, a essa repressão mais violenta, mas notem, escamoteada de punição por conta de um suposto incêndio criminoso do templo de Apolo. O conde Juliano, dizíamos nós, adoece gravemente e no leito de morte se converte. Se arrepende, se converte. Terceiro sussurro da divina providência para que Juliano repensasse os seus caminhos. Mas ele não aproveita dessa oportunidade, infelizmente, e segue no seu projeto de campanha militar contra a Pérsia. A essa altura, Juliano estava convencido de que era ele a reencarnação de Alexandre o Grande e queria, portanto, se consagrar com uma estupenda vitória militar contra os persas. Ora, os persas, se os senhores se lembrarem, nós havíamos dito, um pouco antes, uns 25, 30 meses antes,
ameaçavam fazer uma guerra contra os romanos, invadir o Império Romano, ainda no tempo do reinado de Constâncio. Mas o Shah da Pérsia, Sapor II, quando soube das vitórias militares de Juliano, da sua fama de grande comandante militar, e ele havia sido um grande comandante militar no Ocidente, lutando contra os bárbaros, se retraiu, recuou, adiou o projeto. E foi Juliano que se entusiasmou e resolveu então ir até a Mesopotâmia e consagrar-se como o imperador Párticos, seria o título que a si mesmo ele se concederia. A empreitada começa muito bem, dizem os historiadores, os estudantes das estratégias militares, que Juliano foi um grande estrategista, um grande introdutor da técnica de guerras relâmpago, sobretudo em mais de uma fronte, em mais de um fronte, para dar ao inimigo a percepção, muitas vezes irreal, falsa, de uma superioridade numérica, que não existia, mas ele havia usado isso já quando confrontara Constâncio, seu primo, que ele havia desafiado, e contra quem, no fim das contas, ele não precisou combater, porque Constâncio morreu. A campanha começa muito bem. Ele desce um dos rios da Mesopotâmia, eu confesso aos senhores, peço desculpas, não me lembro agora se o Tigre ou o Eufrates. E se aproximam do exército romano, alguns supostos desertores da Pérsia, que municiam Juliano de informações que o ajudam a vencer batalhas. E, por conta disso, esses informantes, esses supostos desertores, vão ganhando a confiança do imperador, a tal ponto que quando ele tem de passar de um para outro rio, e eu mais uma vez peço desculpas de não me lembrar a ordem dos rios da Mesopotâmia, esses seus conselheiros, supostos desertores persas, o convencem de se desfazer dos seus barcos, sob o argumento de que, agora tendo que subir contra a corrente do segundo dos rios da Mesopotâmia, aquela frota seria um fardo para que ele carregasse. Iria refrear o avanço do exército. E Juliano, esse homem que tantas vezes havia usado de estratagemas, de ardis, de artifícios, para enganar os cristãos, para proceder a uma perseguição velada, cai, porque os desertores eram espiões do Shah da Pérsia. E a derrocada dele começa assim: aquele que tanto tinha enganado é enganado. Cai num estratagema, cai numa mentira e numa duplicidade, tal como a que ele tivera. Ludibriado por espiões, a partir daí, a campanha militar de Juliano se torna um fiasco. Batalha após batalha, o seu exército vai se enfraquecendo, os persas não atacam de uma vez só e adotam uma estratégia de exaurir o adversário. Afinal de contas, os persas estavam em casa, os romanos aqui não. Até que, numa dessas batalhas, de surpresa, Juliano, que descansava na sua tenda, se levanta, toma o seu cavalo, vai combater e, não tendo consigo nenhuma proteção, não tendo tido tempo de vestir a sua armadura ou de tomar um escudo sequer, ele é ferido por uma lança que entra nas suas costelas, reminiscência da lança de Nosso Senhor, talvez, mas que atinge não o seu coração, e sim o seu fígado, órgão em geral simbolicamente associado ao rancor, ao ressentimento, de que ele tanto se revestiu. Órgão que os pagãos, nas suas adivinhações, seus arúspices, muito consultavam
abriam os animais sacrificados e examinavam as suas entranhas, sobretudo o fígado, para supostamente adivinhar o futuro. E nesse órgão ele foi atingido. Uma morte muito eloquente, digna de constar naquele livro de Lactâncio sobre a morte dos perseguidores, de mortibus persecutorum. Uma morte que faz muito lembrar aquela passagem de um salmo: a morte dos pecadores é péssima. Mors peccatorum, péssima. E ele cai do cavalo, feito São Paulo. Ele que queria ser o anti-apóstolo, o contra-apóstolo, para levar os gentios de volta para o paganismo, cai do cavalo para morrer, não para se converter. E morre na Pérsia, quer dizer, na terra do falso deus de maior estimação, de maior adoração de Juliano, que era o deus pagão Mitra, que ele associava ao sol dos romanos, associava ao Uno de Plotino, um filósofo neoplatônico. Então, notem, uma morte com todos os ingredientes para nos fazer lembrar de que, como já dito, com Deus não se brinca. Há uma lenda, no sentido neutro do termo, no sentido de um relato antigo cuja veracidade não se pode atestar, não necessariamente no sentido de uma falsidade, que atribui a Juliano como palavras finais, depois de pegar um punhado do seu sangue e jogar pelos ares: tu venceste, ó Galileu. Coisa terrível de se morrer assim, não é? Ainda em estado de ódio. Outros cronistas antigos relatam que ele teria gritado, na verdade: Hélio, tu me abandonaste. Hélio dos gregos era outro deus com o qual Juliano fazia o paralelo de Mitra, né? E assim essa perseguição, breve, mas terrível, chegou ao fim. Naquele momento em que o imperador, o último imperador pagão, esperava se consagrar, ele cai do cavalo, morre atingido no órgão mais eloquente, mais simbólico da falsa religião que ele seguia, morre na Pérsia, terra de Mitra, e é enterrado onde? É enterrado em Tarso, terra de São Paulo. É eleito pelo exército em seguida, que afinal de contas precisava desesperadamente de um comandante, um general romano católico, graças a Deus, chamava-se Joviano, que foi um grande amigo de Santo Atanásio e ajudou tremendamente a favorecer o catolicismo contra o arianismo, porque a crise ainda estava em curso. Mas é curioso considerar que Nosso Senhor se valeu dessa perseguição para debilitar as forças arianas dentro da igreja. Porque, como nós dizíamos um pouco antes, Juliano, sendo ele um apóstata, estando ele fora da igreja, não sabendo distinguir onde estava a verdadeira doutrina cristã da falsa, perseguia a todos indistintamente, ainda que de modo um tanto quanto velado e furtivo. Acontece que nessa perseguição, quando ele alvejava aqueles que estavam nos postos hierárquicos, por conta da crise ariana que, lembram-se, havia atingido o seu ápice nos anos anteriores à ascensão de Juliano ao poder, Juliano termina por fragilizar, sobretudo, o establishment de então, que era ariano. E, embora a crise não estivesse ainda solucionada, ela só vai ter o
o seu encaminhamento final, lá pela década de 380, 390, essa perseguição de Juliano debilita tremendamente os arianos. É nessa época, graças aos esforços de Santo Atanásio e de tantos outros bispos fiéis, que os semi-arianos, de boa fé, aqueles que estavam do lado da heresia sem muito bem saber, retornaram à ortodoxia, retornaram à verdadeira fé. Data dessa época. Esse processo começou no reinado de Juliano, porque, de fato, Nosso Senhor tira dos males bens maiores, não é? E São Gregório Nazianzeno, que é o nosso guia nesse estudo, ele que escreveu 2 discursos de invectiva contra Juliano, traz também, com seu olhar sobrenatural, com a visão típica dos santos, uma consideração que é a seguinte: aquela perseguição, diz ele, serviu para nos afervorar. Nós católicos, ou melhor, os cristãos, sobretudo aqueles que haviam enredado pelo semi-arianismo, estariam, segundo São Gregório Nazianzeno, até então, um tanto quanto mornos, um tanto quanto medíocres. Nós, modernos, lendo isso, chegamos a tremer. E ele diz: essa perseguição foi enviada pela divina providência para nos sacudir daquele estado de marasmo em que nos encontrávamos e nos mover da nossa tibieza para um maior fervor. Eu creio que o estudo desse período da história da Igreja, do Império Romano, traz para nós muitos frutos. Nós viemos falando deles um pouco até aqui, não é? Em primeiro lugar, o quanto é preciso nós pedirmos nas nossas orações e, enfim, agirmos do modo melhor possível para não perder esse dom tremendo, maravilhoso, absolutamente merecido, porque sobrenatural, da fé. Juliano havia sido batizado e havia recebido um grau menor do sacramento da ordem. Por ironia, ele foi o primeiro imperador que chegou ao trono já batizado, mas desgraçadamente já apóstata. Então nos lembra daquela palavra de São Paulo: quem crê estar de pé, veja não caia. Nós recebemos um bem muito excelente, muito elevado, e temos de tratá-lo, como diz Nosso Senhor, como tesouro que ele é, como a pérola preciosa que ele é. Creio também que o estudo desse período da história nos deixa assim muito evidente o quanto a unidade da fé e a exatidão doutrinal, e não a ambiguidade, não a pluralidade de ideias, em assuntos de fé, o quanto é preciosa, o quanto é indispensável, o quanto é característica da nossa santa religião. E os que estão de fora percebem isso. Juliano percebeu. Os maçons hoje percebem. Os comunistas percebem. Todos os inimigos da igreja percebem. Lamentavelmente, muitos dos nossos irmãos católicos não percebem, não se dão conta do quanto, e cada vez mais nas últimas décadas, a nossa fé se vai diluindo dolorosamente, às vezes por manifestações da própria hierarquia eclesiástica, com outra coisa, que não é a fé católica. Quando o Vaticano firmou me falta o nome do documento, protocolo, não é bem um protocolo, enfim, um documento de direito internacional com o Estado italiano, por meio do qual
numa das cláusulas, se estabelecia que a República da Itália deixaria de ser um Estado confessional. O catolicismo não seria mais a religião oficial do Estado. Isso se deu a pedido do Vaticano, a pedido da Santa Sé, se não me falha a memória, no pontificado de João Paulo II, nos anos 1980, mas eu posso estar enganado a respeito dessa precisão histórica. Isso se deu para colocar em prática as decisões do Concílio Vaticano II, que os senhores sabem, nas palavras do próprio Papa Paulo VI, que o encerrou, que presidiu ao encerramento desse concílio, foi um concílio pastoral, ou seja, um concílio que não se propôs a definir verdades de fé, não se propôs a condenar doutrinas que fossem contrárias à nossa religião e que, portanto, não foi um concílio dogmático. Coisa muito particular na história da Igreja, porque todos os outros 20 concílios ecumênicos o foram. Quando, então, esse documento, essa concordata, me lembrei, é esse o termo, quando essa concordata foi firmada entre a Santa Sé e a República da Itália, os católicos, infelizmente, imbuídos de um certo liberalismo, aprovaram, mas muito mais do que eles, comemoraram os comunistas. No Museu Comunista, se eu não me engano, em Roma, Museu do Proletariado, havia lá uma foto da assinatura, do momento da assinatura da concordata, e embaixo uma legenda. Assinatura da concordata entre a República da Itália e a Santa Sé. Grande vitória do ateísmo. Os nossos inimigos têm uma clarividência em relação ao bem precioso que é a unidade doutrinal dentro da Igreja e exultam cada vez que a fé é diluída, em geral para agradar a esses mesmos inimigos, cuja conversão a gente não vê por aí, ou pelo menos não a vê em linha de continuidade com esses atos de diluição da fé. São atos de lisonjeio dos inimigos da Santa Igreja, que além de impróprios, além de contrários à fé católica, não rendem frutos pastorais. Então, eu me permito dizer que o critério que nós podemos utilizar para julgar essas novidades, essas atitudes, deve ser o critério do próprio concílio. Se é um concílio pastoral, deve ser considerado bom aquilo que representa êxitos pastorais. E, no entanto, que se seguiu ao concílio e as suas reformas, eu aqui adianto um pouco considerações que eu ia tecer depois, o que seguiu foi um fracasso, foi uma tragédia que nós vivemos até hoje. Tragédia que foi denominada pelo próprio Papa João Paulo II, por exemplo, de apostasia silenciosa. E aqui eu gostaria de traçar o paralelo, porque nós acabamos de estudar o reinado de um imperador apóstata. O tema da apostasia é um tema que deve ecoar para nós, né, como objeto de estudo, por conta dos tempos nefastos que a Igreja atravessa. E considero que seja muito difícil negar que nós estejamos diante de uma grande apostasia. Não é? Me parece, me corrijam se eu estiver errado, que os dados do censo do ano passado ainda não foram publicados. Mas há, pela primeira vez na história do Brasil, um receio grave
de que os católicos autodeclarados, não estamos falando nem sequer de católicos praticantes, de que os católicos autodeclarados, simplesmente que afirmam, quando indagados pelo IBGE a respeito de sua religião, respondem católico. Talvez já não sejam a maioria da população brasileira. Nos anos 60, quando foi aberto o Concílio Vaticano II, éramos mais de 90%. É um dado de uma infinitude de dados que mostram um processo coletivo, mundial, avassalador de perda da fé em grandíssimas proporções. O cardeal Newman, que era um protestante convertido do século XIX, era um anglicano, um pastor anglicano da alta igreja, da High Church, que se pôs a estudar os padres da igreja para, afinal de contas, descobrir o que era o verdadeiro cristianismo primitivo, de que tanto falam os protestantes, né? Os protestantes, nós falamos disso no nosso primeiro encontro, os protestantes, infelizmente, acalentam essa lenda negra de que havia um cristianismo primitivo que foi abandonado a partir da conversão de Constantino. Que a partir daí a Igreja Católica, a verdadeira Igreja de Cristo, mas não para eles, que tem uma ideia um tanto quanto pneumática do que seja a Igreja. A Igreja Católica teria então introduzido, e eu aqui só repito as acusações, teria introduzido elementos pagãos no seu culto. Nós vamos falar um pouco disso adiante, porque penso que o estudo de Juliano Apóstata refuta essa lenda negra de modo cabal. Mas seja como for, o cardeal Newman, estudando os padres apostólicos, os doutores dos primeiros séculos, chega à conclusão de que o cristianismo primitivo era católico e se converte. E em certa altura é feito cardeal, se não me engano, por Pio IX. Posso perfeitamente estar errado. O cardeal Newman, escrevendo sobre a ideia patrística do anticristo, ou seja, o modo como os padres dos primeiros séculos da Igreja interpretaram as profecias escatológicas que tratam do anticristo, encontrou 3 pré-figuras na história da Igreja, na história da revelação do povo eleito, 3 pré-figuras principais desse homem do pecado, desse homem da iniquidade. O antigo imperador da Síria, Antíoco Epifanes, que havia conquistado a Judéia e forçado os judeus a praticar sacrifícios idólatras no próprio Templo de Jerusalém. A resistência a esse precursor do anticristo foi sobretudo dos santos macabeus, desses 2 livros do Antigo Testamento que Lutero, com que autoridade, sabe-se lá, pretendeu dizer que não faziam parte do cânon da Bíblia. A segunda pré-figura, não em ordem cronológica, Maomé, um grande líder político que pela espada, em pouquíssimos anos, conquista uma fração enorme, considerável do mundo antigo. E a terceira, segunda em ordem cronológica, Juliano Apóstata, apesar do seu breve reinado. O cardeal Newman faz um paralelo entre a crise ariana, que perdurou por tantas décadas, corroendo a fé da Igreja, tomando postos-chave na hierarquia da Igreja, faz um paralelo entre essa crise e a grande apostasia profetizada por São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, quando esclarece que antes da segunda vinda de Nosso Senhor, em glória, para julgar os vivos e os mortos, terá de vir a grande apostasia e o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo. Cardeal Newman
faz então o paralelo da crise ariana com a grande apostasia e do reinado de Juliano com o reinado do anticristo. De fato, Juliano era um homem muitíssimo capaz, dotado até, é preciso reconhecer em toda a justiça, de virtudes naturais admiráveis. Um homem que tinha em alto grau a estudiosidade, casto, pasmem, casto. Uma prova de que a lei natural é natural. E houve um tempo em que homens sem fé praticavam as virtudes que hoje, no mundo ensandecido em que a gente vive, no mundo carregado de revolução, carregado de sensualismo, nós mal e mal conseguimos praticar essas mesmas virtudes, não é? Era um homem casto, muito capaz, grande comandante militar, grande governante. Nós mencionamos no nosso último encontro que no tempo em que ele comandou a Gália, ainda não era imperador único, era uma espécie de coadjuvante de seu primo Constâncio. No tempo em que governou a Gália, ele não só fez campanhas militares brilhantes contra os bárbaros germânicos, mas também uma administração impecável, chegando a reduzir os impostos a 1/3 do que eram no início do seu governo, coisa na qual, infelizmente, os nossos perseguidores modernos não se inspiram. Teve um breve reinado, como terá o anticristo, se nós tomarmos ao pé da letra aquela profecia que fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Está no livro de Daniel, está no Apocalipse de São João, quer dizer, seria, portanto, um período de 3 anos e meio de tremenda perseguição. Enganador, com um discurso, vejam só, conservador das antigas tradições, pagãs, é verdade. Não é? E nós podemos nos perguntar se talvez o anticristo, coadjuvado pelo falso profeta, não virá, no fim dos tempos, tentar nos iludir com algum tipo de falso conservadorismo, com algum tipo de falsa tradição. Há tantas por aí em praça, né? Há tantas em voga. É um caso a pensar. Nosso Senhor diz que, se fosse possível, até os eleitos sucumbiriam. O que será que quer dizer essa palavra de Nosso Senhor? Uma perseguição física, torturas? É possível, é possível. Eu devo frustrar os senhores dizendo que não sou profeta. É possível, mas ao mesmo tempo nós pensamos assim, a perseguição romana, as perseguições comunistas, a revolução cultural na China, os soviéticos, usaram torturas tão refinadas, tão duras. Será que é possível ser ainda pior? Será que talvez a sedução do anticristo não vá ser de outra espécie? Um grande engodo? Não sei. Enfim. Teve também ele uma morte súbita, como terá o anticristo, sendo morto por um sopro da boca de Nosso Senhor. Voltando ao que nós dizíamos sobre um fruto apologético desse estudo, em defesa de Constantino, esse imperador que o martirológio romano e que a Santa Igreja apontam como exemplo de estadista nas suas relações com a verdadeira religião. Nós podemos imaginar uma espécie de tribunal em que se sentasse como juiz o nosso juiz, nosso Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E que fosse réu, acusado, Constantino. O promotor na acusação seria algum protestante. E ele traria então a peça de acusação dizendo que aquele imperador havia conspurcado
o cristianismo primitivo. Havia misturado a religião de Cristo com elementos pagãos, introduzido, por exemplo, dirá o protestante, o culto dos mártires, o culto dos santos, como um sincretismo pagão dentro da igreja. Dirá, por exemplo, como talvez os senhores já tenham tido o desprazer de ouvir, que ele era um adorador do Deus Sol e que era sob o disfarce cristão que ele praticava essa devoção pagã. E então, podemos imaginar também algumas testemunhas de defesa. Não, uma só. Conduzida sob vara, coercitivamente, vinda lá dos infernos. Quem é essa testemunha de defesa de Constantino? Do odiado Constantino? Juliano, a contragosto. E ele vai ser obrigado a responder o seguinte: não, ele não introduziu o culto dos mártires. Se o culto dos mártires fosse um sincretismo pagão dentro da igreja, eu o teria aprovado. Mas eu, que era verdadeiro pagão, odiava o culto dos mártires. As relíquias de um mártir São Bábilas calaram o oráculo pagão que eu queria ouvir. Não, essa prática já existia na igreja. Não foi ele que inventou. Ouvirá dessa testemunha que era ele, Juliano, que em verdade, adorava o Deus Sol, o Deus Mitra, e não Constantino. Que se Constantino tivesse adorado Deus Mitra, teria sido, segundo ele, Juliano, o pagão, o apóstata, digno de elogio. Ao invés disso, Constantino é, numa obra polêmica, de diatribes de Juliano, chamada Os Césares Reunidos em Simpósio, Constantino é o mais massacrado de todos, o mais xingado, o mais desonrado. Ou melhor, o segundo mais desonrado. O primeiro é Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de blasfêmias que não convém reproduzir. Juliano testemunhará, portanto, que ele odiava a Cristo, Nosso Senhor, e por conta do seu ódio a Cristo, odiava também Constantino. Dirá que se fosse Constantino sincretista, como diz a acusação, seria digno da admiração dos pagãos e de Juliano, e não do seu escárnio, como ele fez. Assim, creio que o júri, formado de protestantes, de liberais, porque os católicos liberais também guardam certas ressalvas em relação a Constantino, muitas vezes falam da igreja constantiniana, como se fosse outra, que não a única igreja católica. Os liberais, os protestantes e outros que tais vão ter que escolher se aprovam a acusação ou não. Vão ter que escolher. E talvez eles se surpreendam de descobrir que, enquanto pensavam seguir o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, na verdade, eles seguiam o primeiro apóstata imperador. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações ainda sobre o paralelo que penso ser cabível, com todo cuidado, com toda prudência, entre esse momento da história da Igreja, do século IV, e este momento que nós vivenciamos. Retornando ao fio condutor da ideia-chave da apostasia. Os senhores não ignoram que o mundo em que nós vivemos é herdeiro de uma grande hecatombe, que foi a Revolução Francesa, que foi o século XVIII, o Iluminismo, que marcou o divórcio entre a sociedade religiosa, a Santa Igreja, e a sociedade política, que expulsou o Nosso Senhor da vida pública, que estabeleceu o reinado, por um lado, da deusa razão,
que trata a verdadeira religião como se superstição fosse, e, por outro lado, a prevalência, a primazia do sentimento. Um e outro extremos revolucionários contra aquele equilíbrio que, com tanto esforço e com tantas graças, a Idade Média, a cristandade havia conseguido estabelecer entre a fé e a razão, que encontra o seu ápice na obra de Santo Tomás de Aquino. Nos anos que se seguiram à Revolução Francesa, dentro da igreja, alguns homens começaram, talvez pelo cansaço do combate, começaram a se perguntar se não seria o caso de fazer uma espécie de acordo com o mundo moderno, uma espécie de solução, de compromisso para um modus vivendi da igreja no mundo moderno, mediante certas trocas mútuas. Senhores do mundo moderno, os senhores nos dão a liberdade e nós vamos queimar um pequeno incenso no altar do Estado laico. Nasceu daí uma bandeira que tem como figura principal Félicité de Lamennais, a Igreja livre no Estado livre. Uma corrente dentro do catolicismo que renunciou ao lema do Santo Dom Bosco, renunciou a Cristo Rei. Num momento em que a apostasia oficial das nações ainda não era um fato consumado, convenhamos. Os papas, o magistério, foi muito fiel, foi muito seguro e condenou essas investidas. Félicité de Lamennais, ele mesmo, morreu fora da igreja, morreu apóstata, morreu excomungado e recusando os últimos sacramentos. Mas essa corrente do catolicismo liberal, do catolicismo que propugnava um acordo entre a igreja e o mundo, foi se metamorfoseando, foi se adaptando e se transformou no modernismo, nessa dificílima heresia que São Pio X, o Papa Santo, fulmina e condena no início do século XX. Já antes dele, Pio IX, grande Papa Pio IX, no seu sílabus, na convocação do Concílio Vaticano I, havia também condenado e fulminado essa tendência liberal dentro da igreja. Essa tendência de tentar adaptar Nosso Senhor aos homens. Em resumo, é isso. Adaptar as verdades, a santa doutrina, às necessidades do tempo. Quando, na verdade, é o mundo que deve se adaptar a Nosso Senhor, não é? Na verdade, são os homens que devem se adaptar a Nosso Senhor. Esse modernismo, essa revolução modernista foi prosseguindo dentro da igreja e é preciso reconhecer com dor, eu espero a ninguém escandalizar com essas palavras, conseguiu grandes avanços no Concílio Vaticano II, pela exata razão de que esse concílio, verdadeiro concílio ecumênico, sim, convocado pelo Papa, gloriosamente reinante de então, João XXIII, mas pelo fato de que esse concílio se propôs a ser meramente pastoral e recebeu como missão, no discurso inaugural de João XXIII, justamente aquilo que tanto queriam os modernistas, reformular as verdades de fé. Sabe Deus com que intenção os papas se puseram nessa empreitada? É perfeitamente possível que estivessem na melhor das intenções. Não sei. Não é possível
escrutar os corações de ninguém, muito menos do Santo Padre. Eu posso dizer quem sou eu para julgar. Eu posso dizer. A respeito disso, o Papa não pode dizer a respeito do que ele, em geral, diz, mas nós podemos. O fato é que isso introduziu na vida da Igreja a regra da ambiguidade, a regra das fórmulas que já não apresentam aquela precisão que era uma fortaleza contra o erro. Por exemplo, um dos dogmas mais repetidos na história do magistério da Igreja é de que fora da Igreja não há salvação e que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Notem que quando dizemos que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, o professor Luciano está lá para me corrigir, caso eu cometa algum tropeço metafísico, há uma identidade, se propõe uma identidade. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Como 2 mais 2 são 4 e 4 são 2 mais 2. Eis que, por exemplo, numa definição nova, que nós não podemos chamar de herética em si, não podemos. Mas devemos reconhecer que ambígua, devemos reconhecer como novidadeira. Um dos documentos do Concílio Vaticano II, se não me engano, a Constituição Lumen Gentium, passa a dizer que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Sabe-se lá o que isso quer dizer. E essa definição que não propriamente define, e que é nova, e que destoa do modo como a nossa mãe sempre falou, abre uma avenida para todo tipo de ideia heterodoxa a respeito da eclesiologia, do que seja a igreja. Abre espaço para que se fale, por exemplo, de membros inconscientes da igreja. Abre espaço a um certo indiferentismo religioso que, infelizmente, foi consagrado nas reuniões de Assis, em que o vigário de Cristo reza junto e ao lado dos representantes de todas as outras religiões. Creio que nós possamos considerar essas ambiguidades, esses escândalos é a palavra, como uma grande apostasia. Se é essa a grande apostasia de que fala São Paulo, eu não tenho a menor condição de dizer. Mas que se trata de uma grande apostasia. Por melhores que sejam as intenções dos hierarcas que a permitem, ou eventualmente até a promovam, nos pontificados que se seguiram ao Concílio Vaticano II, Paulo VI, João Paulo II, porque o pontificado de João Paulo I foi tão breve, não é? E Bento XVI, nós verificamos uma tentativa, a meu ver, muito sincera, e em certos aspectos até corajosa, de reafirmar a doutrina moral da Igreja em face do mundo. A doutrina da moral natural. Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, contra as expectativas do mundo dos anos 60, 70, contra as expectativas da revolução dentro da Igreja, condena a contracepção. Escândalo para o mundo moderno. João Paulo II condena, fecha a porta para o sacerdócio feminino,
repetindo a disciplina da Santa Igreja, ou melhor, reafirmando a constituição do sacerdócio católico, tal como nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu ao escolher 12 apóstolos e nenhuma apóstola, muito embora entre seus discípulos houvesse, a começar, Santíssima Virgem Maria, Santa Maria Madalena e outras tantas santas mulheres. João Paulo II reafirma a condenação do aborto. João Paulo II reafirma a condenação da eutanásia. Bento XVI propõe um documento vedando a entrada nos seminários católicos de rapazes, homens com tendências homossexuais, o que foi, não sei se alguns dos senhores se lembram, um auê jornalístico, como se tratasse de algo novo ou assustador dentro da igreja. É preciso reconhecer. Esses papas tentaram, em grande medida, manter o ensinamento católico sobre a lei natural, sobre o que é o casamento, sobre o que é a realidade dos sexos, sobre o que é a família, sobre a indisponibilidade da vida humana inocente. No entanto, mais uma vez repito, não atribuo más intenções absolutamente a ninguém, muito menos aos vigários de Cristo na terra. Mas é preciso reconhecer que o fundamento no qual esses papas repousaram a reafirmação da moral natural foi um fundamento novo. Já não mais, propriamente, a filosofia realista de Santo Tomás, a abordagem da sã filosofia na consideração dos mandamentos e dos mistérios da fé, mas uma tentativa de abordar a fé católica por meio da filosofia moderna, subjetivista, personalista, representada por pensadores como Immanuel Kant, Heidegger, Hegel, Max Scheler, Martin Buber. A teologia do corpo, por exemplo, que João Paulo II expõe numa de suas encíclicas, se não me engano, Veritatis Splendor. Embora reafirme, em linhas gerais, as diretrizes católicas a respeito do casamento, há um ou outro ponto que nos gera preocupação. O fundamento filosófico, o fundamento doutrinal em que repousa essa defesa já é outro. Já é o fundamento de uma filosofia personalista, que se baseia já não mais na realidade objetiva da natureza humana, mas na subjetividade da pessoa humana individual, irrepetível e dotada em si mesma de dignidade. Essa não é a voz tradicional da Santa Igreja. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, reafirma, nos ensina que devemos reconhecer, sim, uma dignidade na natureza humana, porque criada por Deus, à sua imagem e semelhança, porque dotada de alma espiritual, portanto capaz de Deus, dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer e amar. E por isso, apta a, com a graça e sendo a ela fiel, chegar à bem-aventurança, à visão beatífica, à glória do céu. Mas as pessoas humanas, bem, nós podemos corresponder ou não a essa dignidade conforme os nossos atos. E armar
a doutrina, a moral, o ensinamento, os mandamentos sobre a base da dignidade da pessoa humana, eu receio ter de dizer que é construir numa areia movediça, porque os revolucionários também se valem da dignidade da pessoa humana para propor aborto, eutanásia, casamento, se possível fosse homossexual, contracepção, derrocada da autoridade dos pais, destruição da família, liberdade, liberdade, liberdade. E eu, de modo algum, pretendo fazer supor que os papas precedentes ao atual fossem papas heréticos, ou que o papa atual seja um papa apóstata, do ponto de vista formal, de modo algum, de modo algum. Eu frequento, os senhores talvez saibam, a permanência lá com Dom Lourenço, que é um movimento ligado à Fraternidade de São Pio X, que não é uma instituição sede vacantista. Não é. Mas que também não tapa o sol com a peneira e não varre a sujeira para debaixo do tapete e apenas constata há algo estranho na voz que nos vem de Roma e que nos vem dos bispos. O paralelo que eu gostaria de traçar entre a situação que vivemos com o pontificado do Papa Francisco, não tenho razão para dizer algo diferente disso, Papa Francisco, detentor desse título. Penso que possamos fazer um paralelo com o reinado do Juliano Apóstata, não porque ouse dizer que se trate de um apóstata formal, absolutamente. Repito, quem sou eu para julgar? Nós podemos dizer. Não. Mas apenas no sentido de que, quando vem o Papa Francisco e dá todas as demonstrações de que, olhando para o passado, olhando para o magistério dos papas anteriores, ele pretende manter aquela base da filosofia subjetivista, da filosofia personalista, da dignidade da pessoa humana, da liberdade religiosa e do ecumenismo, mas, a pouco e pouco, se desfazer da defesa da lei natural. É tristemente necessário reconhecer. Eu venho de Niterói. Está visitando a minha cidade hoje um argentino, membro aposentado da Suprema Corte Argentina, o correspondente ao STF dos nossos hermanos, um jurista chamado Eugênio Raul Zaffaroni. Homem erudito, muito famoso no mundo do direito, se não me engano, membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acho que é um defensor e promotor ativo de toda a pauta contrária à lei natural na América Latina. É um homem que, em sua doutrina de direito penal, por exemplo, introjeta nesse ramo do direito os princípios e as premissas da nefasta Escola de Frankfurt, da teoria crítica. Ora, por que falo eu desse homem? Porque ele foi convidado por um seu conterrâneo, o Papa Francisco, para integrar, talvez até presidir, uma academia que está para ser fundada, a Academia de Estudos das Questões Sociais, no Vaticano. Papa Francisco, se não me engano, está na Mongólia. Na Mongólia, ele fez um extenso elogio ao grande teólogo, palavras dele, Teilhard de Chardin, o jesuíta francês que no século XIX, início do século XX, tentou metamorfosear a religião católica numa espécie de evolucionismo espiritual, em que nós estaríamos
tanto individualmente como coletivamente, caminhando para a consumação do Cristo cósmico. Né? Me desculpem de uma coisa dessa tão perto do altar. Mas o Papa Francisco elogiou extensamente na Mongólia e aproveitou a ocasião para exortar os católicos chineses a serem bons cidadãos. Sim, nós católicos temos o dever, em consciência, de sermos bons cidadãos. É verdade. Mas o que significa ser bom cidadão sob o regime férreo do comunismo chinês? O que significa ser bom cidadão sob as garras de um Estado que patrocina uma igreja cismática? A Igreja Católica Patriótica da China. O que significa ser bom cidadão ao ver do Santo Padre? Sob a égide de um Estado que aprisiona padres e bispos, muito semelhantemente ao que fazia a Revolução Francesa com aqueles que não assinavam a Constituição Civil do Clero, que era um documento pelo qual os sacerdotes católicos eram instados a prestar uma promessa de aliança ao Estado francês antes que ao Papa. São dias confusos e misteriosos. O paralelo que eu gostaria de traçar, e como todo paralelo, como toda comparação, não se trata de uma superposição perfeita, é a ressalva que eu gostaria de fazer, é que assim como a ascensão de Francisco, assim como a ascensão de Juliano ao trono do Império de Roma tornou explícita uma apostasia, uma crise de fé pessoal dele, Juliano, que até então era discreta e silenciosa, eu diria que o Papa Francisco, talvez malgrado seu, não sei, Deus sabe, torna explícita uma crise de fé, uma verdadeira apostasia no sentido material, não digo formal, não digo consciente, mas objetivamente, um processo de perda de fé que acomete a Igreja. Porque até então, enquanto os papas anteriores, é verdade, participavam de diálogos interreligiosos, participavam de encontros ecumênicos, tiravam os sapatos para ingressar nas mesquitas, rezavam no Muro das Lamentações, é verdade, beijavam o Alcorão e por aí vai, é verdade, mas ainda mantinham aquilo que talvez no dia a dia da nossa vida católica, eu não digo que seja o mais importante, mas é o mais visível, que é a prática da lei natural, a observância da lei natural resumida nos mandamentos. Ah, me esqueci, ele recebeu Bill Clinton e o filho de George Soros. Descobri ontem. O Papa Francisco, não Juliano Apóstata. Esse é um paralelo que eu gostaria de traçar. A apostasia, que João Paulo II chamava silenciosa, se torna agora uma apostasia ruidosa, com o sínodo sobre a sinodalidade, com o futuro cardeal Túcio Fernandes. Eu peço licença dos senhores para um gracejo, o cardeal beijoqueiro, que será, ao que parece, criado cardeal, creio que este mês ainda, e passará a chefiar o dicastério para a doutrina da fé. Esse bispo argentino, arcebispo de Buenos Aires, que num famoso sermão na Catedral de Buenos Aires, pregava contra essa teologia rígida de católicos antiquados que busca classificar as pessoas, dizia ele,
para atribuir pecados e julgar, e que pretende agora uma outra teologia moral, uma teologia moral do encontro e da muito mal entendida misericórdia. Uma teologia moral, nós podemos temer, que não diz, como disse Nossa Senhora Santa Maria Madalena, arrependida, vai e não peques mais. Uma teologia moral que, ao contrário, vai dizer, vai, o pecado já não existe. Isso já não é mais pecado. Há um outro elemento que, quando eu me pus a escrever o artigo que foi publicado nesse número da revista Permanência, eu não cheguei a ousar colocar por escrito, mas corria então o ano de 2018 e muita água passou por debaixo da ponte e há um paralelo que me parece pertinente, um tanto surpreendente. Como eu dizia aos senhores, eu tenho a convicção de que a Fraternidade São Pio X, fundada por Dom Marcel Lefebvre, recentemente o professor Fabiano Rolim esteve aqui e proferiu algumas aulas a respeito da vida de Dom Lefebvre. Eu tenho a convicção de que a Fraternidade, a obra de Dom Lefebvre, tem a respeito da crise de fé, da crise na Igreja, uma visão justa e correta. E que, por isso, terá sofrido injustamente ao longo dos últimos pontificados sanções canônicas. Bem, eu não tenho procuração para falar em nome da Fraternidade de São Pio X, nem da Permanência, nem de ninguém. Se estiver, por acaso, a dizer alguma besteira, os senhores a atribuam exclusivamente a mim, não a essas instituições da Igreja. Mas penso que sanções canônicas injustas, nulas, e que foram aplicadas justamente por esses papas que, possivelmente com a melhor das intenções, tentaram manter o ensinamento tradicional da lei natural da Igreja sobre um fundamento novo. Então, Paulo VI aplicou a sanção de suspensão ad vinis sobre Monsenhor Lefebvre, proibindo-o, portanto, de celebrar os sacramentos. João Paulo II chegou ao extremo da excomunhão. Excomunhão que, podemos dizer curiosamente, um Frei Leonardo Boff nunca chegou a receber. Seja como for. O próprio Papa Bento XVI, a quem eu imagino que os senhores, muitos dos senhores, devam bastante de uma justa gratidão, porque afinal de contas foi o Papa que afirmou que o rito tridentino jamais havia sido abrogado e que, portanto, concedeu uma certa liberdade, muito bem-vinda, muito maior do que a anterior, para a celebração do rito tradicional da missa e dos demais sacramentos. Mas o Papa Bento XVI, ainda ele, mantinha para com a fraternidade uma posição de exigir a aceitação das novidades do Concílio Vaticano II e do magistério que o sucedeu. Evidentemente, não é preciso dizer, embora, repito, eu não seja representante da Fraternidade de São Pio X, nem da Permanência, evidentemente, os fiéis da tradição, os padres da tradição, da Fraternidade de São Pio X, das comunidades amigas, não tem nenhum problema com aqueles textos do Concílio Vaticano II que reafirmam a doutrina de sempre. As ressalvas estão naqueles textos que inovam, sobretudo nessa tríade, que corresponde à tríade da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade religiosa,
colegialidade no governo da Igreja, que agora parece que vai passar por um passo progressivo para a sinodalidade. E, por fim, o ecumenismo, como paralelo da fraternidade maçônica da Revolução Francesa. O Papa Bento XVI, ainda ele, sempre que conversava com os representantes da fraternidade e quando perguntado a respeito disso, afirmava que era preciso que a fraternidade reconhecesse as inovações, o magistério inovador do Concílio Vaticano II, para que obtivesse o que se convencionaria chamar de plena comunhão ou reconhecimento canônico. Eis que, curiosamente, justo o Papa Francisco, justo o Papa que recebe João Pedro Stedley, o filho do George Soros, Bill Clinton e tantos outros, justo o Papa que diz: quem sou eu para julgar a respeito dos casais, assim, dos parceiros, vamos dizer, sodomitas? Justo esse Papa não nos condena. É verdade, tem palavras muito duras para todos os que seguem a tradição. São rígidos, são pelagianos, ele chegou a dizer, são intolerantes, etc., mas nenhuma sanção canônica. Pelo contrário. Foi o primeiro Papa desde o concílio a afirmar e expressamente delegar jurisdição aos padres da fraternidade para que ouvissem confissões. Foi o Papa que publicou um documento um tanto quanto ambíguo, é verdade, mas publicou admitindo pela primeira vez, desde o concílio, desde a fundação da Fraternidade de São Pio X, a validade dos matrimônios celebrados pelos padres da Fraternidade de São Pio X. Justo esse Papa, que tanto persegue, é preciso dizer, com o seu peculiar e seletivo conceito de misericórdia, tanto persegue as comunidades que rezam a missa tradicional, que aderem aos sacramentos tradicionais, como os franciscanos da Imaculada, não é? Como aqueles institutos outrora integrantes da Comissão Ecclesia Dei. Justo esse Papa, nenhuma sanção contra a fraternidade e até certo reconhecimento. E eu coloco então uma indagação, se nós não podemos ver aí algo parecido com aquela estratégia de Juliano de que nós falamos, de conceder liberdade para as disputas intraeclesiásticas. Juliano, que havia esse sim formalmente, conscientemente apostatado, não sabendo distinguir o que era católico do que não era, dava liberdade a todos, esperando que se engalfinhassem. Papa Francisco, talvez querendo, segundo ele próprio disse em um de seus discursos de início de pontificado, tornar irreversível o Concílio Vaticano II, assim ele disse: o programa do meu pontificado é tornar irreversíveis as reformas conciliares. E é muito comum, nos seus sermões, nós ouvirmos a referência à necessidade de caminhar, de dar um passo à frente. Parece ser o passo à frente das revoluções, que costumam, de fato, se suceder em golpes intestinos, não é? A Revolução Francesa começou girondina, depois jacobina. A Revolução Russa começou menchevique, depois bolchevique. A Revolução Conciliar parece ter começado conservadora para ser agora progressista. E talvez por isso, talvez por enxergar a Igreja como um espaço de poder a ser conquistado em favor dessa revolução progressista,
Talvez por isso o Papa Francisco não tenha os católicos tradicionais como um problema para o programa do seu pontificado. Porque nós estamos dentro da igreja, sem dúvida, graças ao bom Deus. Porém, fora das estruturas de poder, fora das estruturas canônicas oficiais, dentro da igreja, como estava Santo Atanásio, embora exilado de Alexandria, mas fora das estruturas de comando. Bem, eu espero não ter sido ousado, nem ter escandalizado os senhores, nem ter abusado da paciência dos ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite do Centro Dom Bosco e a paciência e a atenção de todos os senhores. Muito obrigado.